Colocamos repórteres infiltrados em centenas de academias para descobrirmos os piores crimes que acontecem por lá. Graças à coragem de nossa equipe, conseguimos revelar os segredos mais obscuros e sombrios dos praticantes. Fique atento, porque você pode estar sendo vítima de algum desses crimes na academia. Meu nome é Lala Tejano e você está no Lala Direto. E o primeiro crime que encontramos nas academias foram pessoas exagerando no uso de pesos. Não podemos esquecer que pesos são como se fossem armas. Você pode utilizar de uma forma controlada e ter benefícios dele, mas se você usar de forma desmedida, com facilidade, você pode se machucar. Temos imagens chocantes. Jalim Rabei, traga as imagens. Nesse momento você vê pessoas que estão ali em busca de um físico ideal, fazendo tudo o que na cabeça delas é o melhor possível para construir esse físico. O uso sem critério acaba fazendo com que essas pessoas sofram graves acidentes, fraturas, distensões e até mesmo a morte. Caiu e morreu. Fazem todas essas coisas simplesmente para pôr o shape, como eles dizem. O que mais me indigna são esses animais quebrando as máquinas. Pare com isso, não cometa esse crime, denuncie. A gente está colocando aqui embaixo o número. Jalim Rabei, coloca um número para eles, que é exatamente para você ligar e denunciar esses infratores. A gente precisa colocar eles na cadeia. Vagabundo! O segundo crime da nossa lista, pessoas que atrapalham as outras ao treinar. Esses bombados infratores, eles vão pra academia, gritam, conversam alto, dão risadas. Fala um pouquinho mais baixo, mano. Ah, não vou falar baixo não, cara. Coloca você, um inocente, em posição de vítima. Imagine você indo pra academia treinar, pra cuidar da sua saúde. Aí chega um desse animal e começa a gritar do seu lado. No momento em que você está concentrado fazendo esse exercício, você se desconcentra. Você fica sujeito a se machucar por conta desses vândalos. Certo domingo, eu estava na casa da minha avó e ela relatou um acontecimento dele. Que ela estava ali treinando, cuidando das suas artrites. Chegou um desses bombadões e começou a cantarolar de forma alta do lado dela. Ela se desconcentrou e quase se machucou. Falei pra ela, vovó, não deixe isso barato. O terceiro crime da nossa lista são os infratores que não cuidam de sua higiene pessoal. Pessoas que não usam desodorante, não tomam banho, vão pra academia exalando odores terríveis. Vovó também se queixou disso. Disse que estava treinando e chegou um desses bombadões fedidos do lado dela. Mas que nhaca! Não conseguiu fazer o exercício que estava ao lado. Vovó, na planilha que você tem do Muscle 60D, existem os exercícios substitutos. É só você fazer um exercício longe desse fedorento, desse gambá. Quem foi esse fela da puta que foi dizer aí que eu não tomo banho? O quarto crime que a nossa equipe encontrou foram usuários de suplementos e substâncias ilícitas. Existe um tal de pré-treino. Essa substância deixa a pessoa enlouquecida. Ela chega na academia completamente ansiosa, esbarrando nas pessoas que encontra, manipulando cargas de forma exagerada e jogando os pesos por toda a academia, porque elas não têm controle do que estão fazendo. Isso sem contar os tais dos asteroides, que deixam as pessoas malucas e com muito mais força. Asteroide? Asteroides são as bombas que eles tomam para ficar com os músculos grandes, inchados. Existem vários estudos mostrando o quanto que pode trazer malefícios à saúde. Danos hepáticos, pessoas morrendo com o uso indiscriminado dessas bombas aí, somente para pôr o shape. Bomba do capeta. A nossa equipe identificou pessoas com graves abscessos. É uma infecção que é causada pela aplicação dessas bombas. Um segundo. Injetam óleo. Acabou de chegar a informação que as pessoas não satisfeitas com os usos injetam óleo no próprio corpo para inflar, para inchar, encher esses músculos de óleo. Jalim Rabei, põe as imagens pra gente. É chocante. Se você observar, você vai ver que existem músculos no corpo dele que são completamente deformados. E ele diz que tudo isso ele construiu com o que, Jalim Rabei? Com a academia. Com a academia. Malhando. E o que ele come no vídeo? Come ovo. Ele fala que não usa óleo para fritar o ovo. Isso aqui é manteiga de porco.
Eu não uso óleo. Verdade. Deve estar faltando óleo na casa dele, inclusive. A gente tem relatos de um atleta que perdeu a perna pelo uso de substâncias que a gente não sabe quais foram. No meio do fisiculturismo ficou famoso o Synthol. Eles entram no músculo e não são absorvidos. O corpo entende aquilo como um organismo, um corpo estranho, e cria em volta dele uma cápsula, que é exatamente para se proteger. Logo, esse óleo ele se transforma uma bolha que fica ali dentro do músculo. E a qualquer momento, essa bolha pode estourar, causando até a necrose do membro. Você que não sabe o que é necrose, é morte. Eles fazem todas essas atrocidades para ficar sarado. O nosso próximo crime é gravíssimo. Pessoas são assediadas na academia. Abordagens completamente intimidadoras. A nossa equipe, com muito cuidado, conseguiu colher testemunhos, pessoas que relataram que eram perseguidas pela academia. Teve uma moça, enquanto ela estava num aparelho, um desses delinquentes ficava no aparelho da frente e olhando para ela. Quando ela trocava de aparelho, ele trocava de aparelho também, começando ali uma grande perseguição dentro da sala de musculação. Quando ela achava que ela tinha conseguido despistar, ele estava atrás dela. Outros relatos trazendo também pessoas filmando as meninas fazendo exercícios com alta exposição. Mas a gente tem mais uma história, na minha opinião, é a mais grave de todas. Uma aluna relatou que encontrou um pervertido mexendo no bolso enquanto olhava ela treinar. Quando ela observou um pouco mais, ela percebeu que a mão dele estava tocando o seu órgão genital. Que filha da... Vamos agora ao nosso sexto crime. Esse crime é causado pela falta de educação. Estamos falando do crime de invadir o espaço pessoal. Imagina você fazendo qualquer exercício que seja. Aquele que levanta a perninha assim, seu latejando. Pode ser. Imagina você fazendo aquele exercício. Eu gosto desse, trabalha a bunda. Fica durinha. Você gosta de trabalhar os glúteos, Jalim Rabei? Gosto. Quer ir treinar comigo? Eu prefiro não correr esses riscos que você, Jalim Rabei, está correndo ao entrar numa sala de musculação. E isso é triste. Toda vez que eu vou pra academia, eu não sei se eu volto com vida. É perturbador. Existe um exercício chamado agachamento. Esse exercício carrega cargas grandes e aí passa um desses animais do lado e esbarra na barra. Você pode quebrar ao meio. Vovó teve um caso desses e ela foi começar a fazer o exercício. Tinha um desses animais passando do lado. Ela bateu o peso nele. Ele ficou bravo com vovó. Disse pra ela prestar mais atenção. Coitada! Diz ele que é grande e mesmo assim ela não viu. Falei, vovó, será que efetivamente o grau do óculos tá bom? A sétima descoberta de nossa equipe, relatos de pessoas que foram vítimas de chacota dos próprios professores. Professores que se reuniam e ficavam ali cochichando e dando risada. Pessoas que vão ali, assim como o Jalim Rabei, vai lá treinar, ficar com seus glúteos durinhos para fazer com que a sua autoestima fique melhor. Para que quando ele coloca a sua cueca cavada, ele se sinta bem. Cuecão de couro! Eu só treino glúteo. Exatamente, você tem foco unicamente nisso, seus braços estão parecendo do Bob Esponja. O glúteo não, o glúteo tá vindo. Eu quero ter o glúteo da Kim Kardashian. Se você já passou por alguma situação dessa, põe aqui embaixo nos comentários, não deixe isso barato. Eu vou deixar você agora com essa reportagem que nós fizemos dos exercícios mais perigosos do mundo. É uma reportagem muito forte. Agora eu quero pedir um minuto de silêncio, pois essa reportagem ela custou a vida de uma de nossas repórteres, Paula Tente.